10 anos de Lava Jato. 10 anos da Operação Lava Jato. Conhecida entre os colegas, aquele mais o decano, né? Ele foi conhecido como o decano entre os colegas da Lava Jato, o procurador da República, Carlos Fernando dos Santos Lima, aposentado desde 2019, participou ativamente dos primórdios da Operação Lava Jato e que se tornaria a maior operação de investigação de combate à corrupção vista no Brasil. E olha o que ele diz, abre aspas, Lula tinha que estar na cadeia, afirma Carlos Fernando dos Santos Lima, ex-procurador da Lava Jato. Olha, Adriles, ainda tem mais. Para Carlos Fernandes dos Santos Lima, o STF, o Supremo Tribunal Federal, está no centro do desmonte da operação e virou fonte de insegurança jurídica. Ele é bem contundente nas análises. Existem estruturas dentro do judiciário jogando contra e a favor da impunidade. O procurador aposentado nega excessos da Lava Jato e vê nas acusações de abuso uma tentativa de desqualificar a investigação. O Ministério Público só sofre o que está sofrendo, abre aspas para ele, porque fez o certo e fez muito bem feito. Os fatos aconteceram. E isso não é mentira, não é novidade para ninguém. Os fatos aconteceram. Nós temos vídeos, nós temos fotos, nós temos foto do presidente Lula no triplex junto com o dono da OAS, nós temos os pedalinhos com as iniciais dos nomes dos netos do filho do Lula, nós temos áudio, ligação do presidente Lula, então presidente, com o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, aquele áudio que ele fala da cidade de Maricá. Ele fala, Atibaia, por que você tem alma de pobre? Para que você comprou um sítio em Atibaia? Atibaia parece Maricá, uma cidade... O Eduardo Paes fala isso. Então, assim, você tem muita materialidade. Sobretudo, Adrilho Jorge, as empresas, OAS, a Odebrecht, agora a Novo Honor, essas empresas devolveram o dinheiro de corrupção. Esquece tudo que eu falei, todos os indícios, todas as provas, todas as fotos, finge que é montagem e finge que é uma obra do TSE de inteligência artificial. Isso é fake news. Ponto. As empresas devolveram os recursos. E hoje, depois de 10 anos, você vê os maiores criminosos do Brasil voltando, inclusive, para a presidência da República, Adrilho Jorge. Você presta bastante atenção no que eu vou te dizer. Desconfie, meu caro telespectador, de todo aquele que fala mal da Lava Jato, de todo aquele que contesta os méritos da Lava Jato e quem fala que a Lava Jato foi abusiva. Isso acontece à esquerda e à direita. Quem faz isso ou é ingênuo, ou tem um cálculo de ingenuidade, ou é capcioso, tá? Porque a Lava Jato não teve um único problema de abuso de autoridade nos seus méritos. A República Brasileira sempre foi controlada por corruptos, graúdos, dentro da política, dentro da justiça, dentro até da grande mídia. A Lava Jato desbaratou um esquema de corrupção gigantesco e tradicional no Brasil. Começou, e esse esquema de corrupção era capitaneado pelo PT, então os dirigentes do PT foram para a cadeia, a saber, o próprio presidente da República, condenado não só por procuradores da Lava Jato, mas por uma dezena de juízes em 3 instâncias, Lula, por ter recebido propina, um apartamento no Guarujá e um sítio em Atibaia, ou seja, tudo foi fartamente comprovado. Foram quase 200 pessoas condenadas, quase todas essas condenações anuladas. O próprio anuladas por capciosidade e oportunismo de carrascos travestidos de juízes. O próprio Gilmar Mendes, o próprio Barroso, o próprio Alexandre de Moraes louvaram de maneira absoluta e total e restrita as atitudes virtuosas da Lava Jato. Começaram a mudar de ideia quando a Lava Jato estendeu o seu domínio exatamente para outros partidos, para outras figuras eminentes políticas que não eram aquelas petistas, aquelas do PP, aquelas do PMDB. Aí começou a resvalar nos amigos do rei, no Aécio Neves, em outras pessoas, no Eduardo Azeredo, no próprio Michel Temer, ou seja, desbaratinou-se um esquema corrupto que não envolvia apenas o PT como centro catalisador da corrupção, mas todo o establishment corrupto político. Aí esse establishment corrupto político se voltou contra a Lava Jato e arregimentou
os seus juízes de bolso e destruiu e desmantelou a Lava Jato. A Lava Jato não cometeu, eu vou dizer de maneira bem clara, um único ilícito. Usou prisão preventiva. Prisão preventiva é ordenada e é prevista em lei pela Constituição. As prisões preventivas que tinham um período médio de 40 dias foram alargadas de acordo com indícios de corrupção. É diferente de prisão preventiva ad eterno, que tem hoje feita pelo STF, por crime de opinião. E não tem nada, não tem laço nem no Código Civil, não tem nem tipificação criminal para fake news, ou ato golpista, ou, sei lá, discurso de ódio. Ali havia indício de corrupção. Essas delações premiadas feitas dentro ou fora da prisão, e aqui eu dou outro dado, 80% das delações premiadas feitas na Lava Jato, as pessoas não estavam presas, não estavam em prisão preventiva. Então, todas essas delações premiadas conduziram a uma investigação séria e que colocou gente na prisão, que mostrou o caminho do dinheiro. Esse dinheiro foi desviado daqui, foi parar no bolso desse aqui, foi parar nessa determinada conta e essa pessoa foi presa. E essa pessoa, por exemplo, os Odebrecht, a JS, ou seja, essas pessoas devolveram o dinheiro roubado aos cofres públicos. E agora estão obrigando esse dinheiro a voltar ao bolso dos corruptos. É uma coisa assim absolutamente pavorosa, constrangedora e terrível que está acontecendo no Brasil, em que a justiça está desmantelando a maior operação judicial de combate à corrupção e à corrupção endêmica na história do Brasil. A Lava Jato é um movimento heróico no Brasil. Que seus artífices lá, o Sérgio Moro ou o Dallagnol, tenham cometido deslizes depois da Lava Jato, algum deslize por cálculo político, isso não interfere na honestidade, na idoneidade e sim no heroísmo dos procuradores da Lava Jato que colocaram pela primeira vez no Brasil corruptos graúdos de colarinho branco na cadeia. E esses corruptos de colarinho branco voltaram ao poder por causa da revolta, da rebeldia de uma elite espúria desse establishment corrupto financeiro e político no Brasil, que destruiu a Lava Jato. Então a gente não tem o que comemorar hoje, porque o legado da Lava Jato está sendo destruído por aqueles que deveriam abarcar e abraçar a justiça do Brasil e aqueles juízes carrascos que estão cuspindo na justiça do Brasil, querendo demonizar a própria Lava Jato, que eu insisto, é um movimento heróico na história da República Brasileira. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.